Pra eu cantar nesta baixada, oiá. O Senhor me dá licença, me dá licença. Pra eu cantar nesta baixada. Pra eu cantar nesta baixada, oiá. Eu venho de um quilombo do Açude, lá nas Minas Gerais, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. O quilombo do Açude, ele é um tempo ancestral, mas também é o tempo presente. E no quilombo do Açude, eu aprendi a minha primeira religião, a minha religião mãe, que é o candombe. O candombe é uma manifestação de matriz africana, que ela é regida por 3 instrumentos ancestrais, que têm 290 anos, que foram feitos pelos meus antepassados, que foram escravizados na fazenda bem pertinho de onde que eu moro. E com o candombe, a gente busca força, a gente busca equilíbrio, a gente aprende todos os dias ter a sabedoria do tempo, o compasso do tempo, o compasso do som do tambor nos nossos corações. A gente aprende a educar nossos filhos, a nos educar. Todos os dias, a gente abre os olhos e se educa com os 3 meninos, com os 3 toquinhos de pau, que assim, carinhosamente, é tratado pela família. Através do candombe, a gente aprende a manter o respeito pelos mais velhos. E é por isso que eu peço a bênção aos meus mais velhos e a bênção aos meus mais novos, para estar aqui hoje, falando um pouco do que somos nós, quilombo, do que somos nós, povo preto, do que somos nós, herdeiros de um ser que preserva, que entende que a natureza, ela faz parte do que somos. Na verdade, nós fazemos parte em apenas uma pequena partícula do que ela é, porque ela nos presenteia com essa liberdade de espaço. E lá no quilombo do Açude, a gente entende que é importante preservar. E a gente preserva o nosso cerrado, porque eu venho de uma região de cerrado, que também tem manchas de mata atlântica, que são os capões de mata. Mas o cerrado, assim como o quilombo, é muito importante para todos nós que estamos aqui, independente de qual seja o seu bioma. O cerrado, ele é a caixa d'água brasileira. É de lá que nascem várias e importantes grandes rios que cortam todo esse Brasil. E o quilombo, ele entende que é do cerrado que a gente tira o nosso sustento, a nossa cura, a nossa saúde. Porque tem os frutos do cerrado que vão para a nossa mesa, tem as ervas do cerrado, que a gente toma banho para equilibrar a nossa energia, para nos dar leveza. A gente pega as plantas do cerrado para transformar em chá, para nos curar dos males. E as outras pessoas compram na farmácia, modificado, mas também sai do cerrado. E com o candombe, a gente aprende esse tempo, que é o tempo da cura,
Porque o candomblé é uma festa religiosa que a gente faz a noite inteira. Ela começa às 9 da noite, com a oração para Nossa Senhora do Rosário. E os instrumentos, eles são uma madeira inteiriça, esculpido em 3 tamanhos, que é o que diferencia os sons. Esses instrumentos, eles têm que ficar próximo a uma fogueira para serem afinados. Aí o coro vai dilatando e eles vão afinando. Depois que eles afinam, que está tudo pronto, eles ditam o ritmo da festa. Eles ficam ali 1h30, 2 horas afinados. E as pessoas tocando. A gente faz uma roda, onde fica ditando a regra da roda, os 3 instrumentos e uma caixa batuqueira. Uma pessoa entra no centro da roda. Quando a festa vai começar, entra o mais velho, ou quem o mais velho aponta, cantando essa música que eu cantei. Pedindo licença para o dono da casa, pedindo licença para os orixás, pedindo licença para o santo. E canta essa música que eu cantei, e assim vai sucessivamente. Só que quando esses tambores, que a gente chama de tambu, eles desafinam, a gente volta com eles para a fogueira, e não tem nenhuma interferência de nenhuma outra música. Por quê? Porque é um momento das pessoas se conectarem com elas mesmas, uma com as outras, e alimentarem o corpo. Porque Quilombo, gente, é uma terra de gente farta. Então, a gente faz comida para todo mundo que vai. Esse ano, na festa, foram 300 pessoas. 300 pessoas que comeram e beberam a noite inteira. E é tudo gratuito. Porque não é o nosso interesse cobrar por uma graça. E a gente é muito, muito protegido. Nós somos muito protegidos. Na pandemia, o Quilombo tem mais de 200 pessoas. Ninguém teve o corona. E nós fazíamos os testes sempre. Ninguém teve o corona. Mas vivemos a pandemia intensamente. Porque o candomblé e o quilombo nos ensina isso. Nós somos os guardiões dessa cultura, desse afeto, desse gesto de amor. Mas o nosso pensamento, ele vinha para todos aqueles que estão na cidade, para os nossos irmãos que são da favela, que são do quilombo urbano, que estavam em uma situação de um cubículo sem poder respirar. Quando eu ia para o rio nadar com os meus filhos, eu voltava chorando. Porque eu estava dando uma qualidade de vida para os meus filhos naquele momento. Mas eu pensava em outras mães que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de morar num lugar tão lindo como a Serra do Cipó. E que tiveram que vir para os quilombos urbanos, que são as grandes favelas, que estão no centro ou, às vezes, na periferia das grandes cidades. E nisso aí, gente, peço permissão a vocês e com todo respeito, eu cito São Paulo. Eu nunca tinha tido a oportunidade de estar na cidade de São Paulo. E eu cheguei na sexta-feira e fui andar pela cidade de São Paulo. Eu estava em Belenzinho, na casa da minha prima, e nós fomos até o Mercadão, caminhando. Eu voltei doente para casa. Eu dei uma crise de choro. Ontem eu vomitei. Mas não foi assim, porque é sujo, não. É porque é desumano isso. É desumano isso com todos nós. Eu ver as crianças na rua e pensar que essas crianças não sabem, de fato, a cor do céu. Essas crianças, de fato, nunca viram uma estrela.
como eu vejo. E aí eu lembrei de mim, no fluxo da minha vida. Porque isso não é um mal das pessoas da cidade. Também é um mal da mulher que mora no quilombo. Da mulher preta que mora no quilombo. Que tem que levantar todos os dias, escorada no cajado da dor, do racismo ambiental, do racismo estrutural, e seguir em frente. Teve um dia lá em casa que eu saí no terreiro e olhei para o céu e falei: meu Deus, quanto tempo eu não olho para o céu. E me permiti, porque não é só olhar para o céu, você tem que permitir o céu te olhar. E me permiti olhar para o céu e deixar que o céu me olhasse. E aí eu entendi, eu preciso voltar para casa. Mas onde está a minha casa? Eu cultivei essa casa? Aí eu busquei lá no fundo e entendi que eu estava sim cultivando essa casa. Mas estava tudo tão tumultuado, porque a gente escolhe tanto esse tempo dos homens, que esquece o tempo da natureza. E eu sempre ando no parque, na Serra do Cipó, e me deparo com a minha ancestralidade, que são as canelas de ema gigante, que é uma planta que cresce 1 metro a cada século. E esse dia foi o dia que ela estava ali, para mim, me mostrando que entre as cascas dela tinha muita história, já tinha passado muito fogo, e mesmo assim ela tinha resistido. Então eu descobri que eu cultivava a minha casa, porque eu e mais uma equipe maravilhosa, a gente faz parte de uma brigada voluntária, sem fins lucrativos, e a gente vai para o combate, a gente luta contra os grandes incêndios de nossa região, dia e noite. A gente fica 24, 48, 12, 30 minutos no fogo, a gente vai em todos os fogos. É igual eu falei, nós somos os caçadores de fumaça. Porque eu quero ter para onde voltar. Eu quero cultivar a minha casa. E a minha casa não é o edifício que se constrói com cimento, areia e telha. A minha casa é o meio ambiente, é a natureza, é de onde eu tiro o meu sustento, é de onde eu tiro o ar que eu respiro. E eu deixo uma pergunta para vocês. Estão, de fato, cultivando a volta para casa? Porque todos precisamos voltar. A terra, agora, está pedindo esse retorno. E estamos perdidos. Porque rasgamos o mapa do tempo e construímos o mapa digital. O celular, ele manda na gente. Ele acelera as coisas, ele diminui. Mas a natureza é outro tempo. É o pensamento com útero. Mas eu sou homem, eu não tenho útero. Mas você nasceu de um útero. Você ficou guardadinho dentro de um útero. Então sabe o tempo de um útero. Porque a natureza, ela é a mãe. E diante disso tudo, eu aprendi que hoje, nas grandes cidades, até mesmo na Serra do Cipó, o povo fala-se muito de etiqueta, né? Nossa, não pode pôr o cotovelo na mesa. Eu não entendo muito desses trem, não, porque eu entendo de uma outra etiqueta, que é o amor. Onde está a etiqueta do amor? Quando eu vou lá, vou para uma faculdade, eu me formo. Depois eu vou lá, faço doutorado, mestrado, tudo quanto há. Mas eu esqueço. Onde está a minha educação?
Eu fui alfabetizada, que as escolas e as universidades nos alfabetizam. Mas e a educação? Onde está a elegância? Está no diploma? Não. A elegância está no amor, no acolhimento. E uma vez que você tem amor e acolhimento, seus olhos se abrem. Eles se abrem para cultivar a sua casa, que é o importante, que é o meio ambiente, que é a terra que a gente pisa. Que a terra que a gente pisa são as partículas do nosso sangue. O ar é o que enche e infla os nossos pulmões para a gente conseguir correr. Vai correr, corre. Que aí sim você sente o pulsar da vida. É primeiro o desespero. Os 3 primeiros quilômetros, você vai morrer. Que é o que a gente está fazendo com o meio ambiente. Ele está sufocado. Depois tudo vai estabilizando. E aí você começa a entender a sua respiração, que é nos dado de graça. Olha isso. Olha essa natureza. Olha quanto encantamento. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês, nessa oportunidade que eu estou tendo, de vir trazer minhas simples palavras, é isso. Vamos, de fato, cultivar a nossa volta para casa. Porque é o momento de cultivar essa volta para casa. E eu quero também deixar bem claro para vocês que todo mundo fala-se em tecnologia do futuro. O que é o futuro? A tecnologia do futuro é um celular de última geração? É um óculos 3D? Não. A tecnologia do futuro, eu bato no peito e falo com orgulho, é o quilombo. Os quilombos é um país dentro do Brasil. Lá, nós mantemos a elegância, porque nós temos amor. A gente tem acolhimento. A gente ainda divide tudo, tudo. A gente olha um para o outro e a gente compartilha da dor. A gente soma o amor. A gente divide o alimento que põe na mesa. E eu deixo bem claro isso para vocês. A tecnologia do futuro, o futuro, são os quilombos. Quilombo não é uma coisa antiga, é o futuro. E nós, quilombolas direto, somos apenas o guardião desse território. Mas todos vocês são bem-vindos a estarem no quilombo, viver o quilombo e voltar para casa. Obrigada. Os aprendizados ensinaram a crescer. Os sorrisos que ficaram nos fazem viver. Abra o coração, deixa o amor se expandir. A cada fim há um novo porvir.